Eu não sei, mas eu vou ser bem sincera. Agora eu vou defender o povo da radiologia. O povo da enfermagem reclama muito. Meu Deus, olha, é aquela ali que eu perguntei se ela estava de manhã. Todo dia ela vai no meu WhatsApp reclamar. Todo dia eu já vejo uma fotinho dela, eu já abro uma mensagem com medo, porque eu já sei que ela vai pedir ou reclamar. Ela não manda uma mensagem, Vamos, que a senhora está bem? Vamos, que aí tudo bem? Não, ela já reclama. Áudios enormes de 3 a 5 minutos para eu ficar escutando. O pessoal da radiologia não faz isso comigo. Mas vocês me amam. Eu já acordo de manhã com as 60 mensagens da enfermagem. Mas a gente está brincando um pouquinho agora. Vamos dar início às palestras da tarde. E a enfermagem foi uma profissão que eu escolhi para a minha vida. E é uma profissão que eu estou há mais de 15 anos, que eu amo o que eu faço. E a radiologia chegou para mim de repente, mas aí eu gostei tanto que fui me aprofundar mais na área, fui estudar um pouco sobre radiologia e acabei fazendo mestrado na área de radiologia, agora estou no doutorado, porque é uma área apaixonante, né? É uma área que a pessoa, quando começa a ler, a estudar, é uma área apaixonante. E como a gente está sempre em crescimento, em aprendizado, eu achei que seria válido. Quem sabe ainda fazer uma graduação de radiologia? Eu tenho esse interesse depois. Mas a enfermagem é meu amor, é minha paixão, é o que eu escolhi para a minha vida. Aguentar vocês, que eu amo tanto da enfermagem. Nunca acaba, porque eu tenho contato com meus alunos desde que se formaram em 2017. Os contatos que eu dei aula com meus alunos de 2010, que foi quando eu comecei a dar aula. Porque a gente vira amigos. Aí a gente sempre, a enfermagem é assim, um precisa do outro e a gente vai sempre atrás. Lembrei de fulano e vai atrás. Estou esperando o pessoal sentar para a gente começar. Agora à tarde eu vou chamar um professor, não sei se vocês conhecem ele, professor Marlon. Quem conhece o professor Marlon? É o professor mais calmo da Unibra. Ele é professor de psicologia, né? Ele é muito calmo e ele vai apresentar a palestra da tarde agora. Nós vamos ter 3 palestras agora à tarde e amanhã vocês têm aí no cronograma de vocês os horários das apresentações dos trabalhos e os horários também dos minicursos. Aí os alunos de radiologia me perguntaram, Vamos, que eu não tenho trabalho para apresentar, mas eu posso assistir um dos minicursos de enfermagem? Pode sim. E eu que apresentei meu trabalho de enfermagem só à tarde, eu posso assistir, se eu não tiver trabalho, os minicursos de radiologia à tarde? Pode sim. Se vocês quiserem, vocês podem escolher um minicurso e assistir sim o minicurso e passar o dia amanhã com a gente aqui, aprendendo, feito a gente está aprendendo hoje. Então amanhã eu espero que vocês venham para assistir os minicursos, tanto de enfermagem quanto de radiologia. Agora eu vou passar o microfone para o professor Marlon, que ele vai apresentar a palestra da tarde, tá certo? Palmas para Marlon! Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Como a Vanuska falou, né, me chamo Marlon Santiago, sou psicólogo, sou professor também no núcleo de enfermagem, né? Geralmente eu dou aula no primeiro período, né, aquela disciplina de psicologia, onde está todo mundo chegando. Estou vendo os rostinhos conhecidos aqui de pessoal que já foi meu aluno, né? E a gente sempre está se encontrando aí pelos corredores, nos eventos, né? Todo mundo já almoçou, todo mundo já tentou um pouquinho descansar, agora a gente vai iniciar as palestras da tarde, né? Então eu vou apresentar aqui para vocês uma profissional convidada. Ela é enfermeira, doutora em enfermagem, especialista em UTI, né, e também em urgência e emergência. E ela vai falar um pouquinho para a gente, né, sobre o acidente vascular cerebral, diagnóstico por imagem e inovação terapêutica. Então ela tem um arcabouço teórico, profissional e prático para trazer para a gente aqui, né, nessa tarde de muito conhecimento. Então eu quero apresentar com vocês, né, Amanda Maritza, né, eu vou passar para ela, salva de palmas. Obrigada.
Oi, pessoal, boa tarde. Algumas pessoas já me conhecem de outros locais, do hospital. Estou muito feliz por ter sido convidada hoje. Eu queria muito agradecer a organização e eu queria dizer também que essa palestra é muito voltada, assim como o Matheus tem conversado comigo, para o pessoal da radiologia, viu? Tem muitas inovações na radiologia para a gente conversar um pouquinho e dar uma comentada aí nesse detalhe, tá? Porque às vezes as pessoas são tudo voltadas para enfermagem, mas hoje é mais voltada para a radiologia. Então vamos lá, gente. O tema de hoje é um tema muito comum na sociedade. Eu tenho certeza que todo mundo conhece ou tem algum familiar que teve AVC, né? Alguém já conhece alguém que teve AVC ou algum familiar? Muita gente conhece, né? Então, porque é um dos agravos mais prevalentes do sistema neurológico, que afeta uma grande parte da população, que causam sequelas, que causam problemas sociais, tá certo? Então, vamos sem mais delongas e iniciar o nosso tema, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre os diagnósticos, conceito em geral e sobre algumas inovações que têm surgido. Então, gente, primeiramente, o que é o AVC? O AVC, ele é um evento que ele pode ser traumático ou não, mas que ele provoca um bloqueio de oxigenação cerebral, e esse bloqueio ele vai levar a uma morte celular, a sequelas e a morte, tá? Ou sequelas, ou também pode levar à morte em alguns indivíduos, tá? E aí a gente classicamente conhece que temos dois tipos de AVC. O AVC que ele é traumático, o AVC que ele é isquêmico, né? Geralmente causado por um trombo, e o AVC hemorrágico, que é quando há uma coleção, deixa eu ver se... pronto. Quando há uma coleção de sangue acumulado no encéfalo, tá certo, gente? Eu já atuo no Hospital da Restauração há alguns anos, aproximadamente 8 anos, e eu já trabalhei na unidade de AVC durante 6 anos, que é a parte que a gente trabalha especificamente com o AVC, tá? Então eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre o que a gente faz lá também. Então aqui está claramente, né, uma acúmulo de sangue, vocês podem ver por essa imagem. Por que eu coloquei um evento? Né? Porque ele não é previsível, né? Não é como as outras doenças que a gente tem que são previsíveis. Como, por exemplo, o paciente tem uma úlcera estomacal. Essa úlcera ela pode romper, ela pode aumentar e pode virar uma hemorragia digestiva alta. É uma coisa previsível que vem a acontecer. Ou então um paciente que tenha um paciente diabético com ferimento no pé. Aquele ferimento ele pode evoluir e causar aí uma isquemia e uma amputação. Já o AVC não. Por mais que a gente tenha hábitos saudáveis, os hábitos saudáveis eles contribuem, óbvio, para que não tenha um AVC. Mas, por exemplo, ele é imprevisível, está dormindo, acordou já com déficit de força, com distúrbios de fala, ou então teve um acidente, uma colisão TCE, uma colisão moto-carro, né? E ocasionou que a batida, a pancada, causou uma hemorragia, uma queda de própria altura. Então, assim, a gente tem muitos casos, né? E na restauração nós somos referência na parte de neurologia e neurocirurgia. Então, a gente, assim, está acostumado a lidar com essa temática diariamente, tá? O AVC isquêmico, então, ele é mais prevalente na população. 85% dos casos, eles são do tipo isquêmico, né? Causados por trombos. E 15 a 20% são os AVCs hemorrágicos, tá, gente? Aqui clareando para vocês, como eu mostrei, né? O isquêmico é o trombo e geram áreas de penumbra. Eu estou sabendo. E geram essas áreas de penumbra que ficam sem oxigenação. O trombo aqui está localizado nesse ponto e aí bloqueou a oxigenação, né, a passagem de sangue para as demais partes do encéfalo, gerando essa área aqui. Aqui a gente pode ver mais claramente essa mancha, né, essa hipodensidade, né, me corrijam aí da radiologia se eu estiver errada, né? A gente consegue ver essas áreas hipodensas, né, e que está mostrando aqui que aqui tem um bloqueio, que tem uma isquemia nesse local. E aqui a gente consegue ver um sangramento, essas áreas hiperdensas, né? Aqui a gente consegue observar que tem um acúmulo de sangue nessa região aqui, próximo aos ventrículos. Primeiramente, falar um pouquinho dos fatores predisponentes do AVC, né? Nós temos aí, primeiro, não está colocado aqui o sexo.
sexo masculino ele é mais prevalente na população a ter um AVC do que o sexo feminino, embora nos últimos anos a gente tenha igualado essa questão da prevalência do sexo masculino por conta do uso dos anticoncepcionais a longo prazo, tá? Os pacientes diabéticos, sabidamente a gente sabe que eles têm uma predisposição a formar trombos, né? Por isso que tem tantas isquemias, problemas com pré-diabetes, TVPs, entre outros. Os pacientes hipertensos, por conta da alta pressão arterial, vão danificando os vasos ao longo do tempo, principalmente os vasos cerebrais, que são frágeis, e aí eles acabam tendo descolamento de pequenos pedaços desse vaso, né, lesões desses vasos, que causam esses trombos e podem ter também a fragilidade, né, ao longo do tempo da pressão naquele local, ocasionando o AVC hemorrágico, tá? Quem já teve ameaça de AVC prévio, que é chamado de AIT, não sei se vocês já escutaram falar sobre isso, que é um acidente isquêmico temporário. Eles são sintomas similares de um AVC que duram até 24 horas. E quem já apresentou esses sintomas, ele geralmente fica 24 horas com aqueles sintomas, faz assim, observação, tem observação médica, e depois ele pode voltar realmente a ter um AVC concretamente, certo? 50% das pessoas que já tiveram uma ameaça de AVC, elas podem apresentar um AVC concretamente, certo? Pacientes cardiopatas, principalmente pacientes com arritmia, pacientes alcoolistas, né? Até porque o álcool ele vai levando, matando diariamente, quer dizer, o alcoólatra que bebe todo dia, né? Vai matando em cerca de 2 milhões de neurônios por dia. Então, assim, ao longo do tempo, o alcoolismo ele vai diminuindo o tamanho cerebral, ele vai aumentando essa fragilidade capilar e aí predispõe os AVCs, tá? Pessoas obesas, sedentários, fumantes e idosos, principalmente pessoas acima de 50 anos, tá? Então, o AVC ele é uma emergência médica imediata, ele precisa de socorro imediatamente. Né? É a de mais alta prevalência dos distúrbios, como eu comentei. Né? A gente tem outros distúrbios importantes, mas o AVC ainda é o maior, como crises convulsivas, tumores, entre outros, aneurismas. É um tratamento de alto custo individual e social. Quem conhece aqui, quem teve AVC, sabe que o tratamento é caro, não só a questão dos medicamentos, que hoje a gente tem um acesso ao SUS e um acesso ao tratamento gratuito no SUS, mas a questão realmente casa, né? O paciente que teve AVC tem uma tendência a apresentar sequelas, 30% apresentam déficit de marcha, então muito possivelmente vão precisar de um período de cadeira de rodas, de adaptações do banheiro, de muletas, de macas, entre outros, né? Então isso tudo gera um custo individual e social muito grande, tá? É a terceira causa de morte. A terceira causa de morte em países desenvolvidos e a primeira causa de maior incapacidade em todo o mundo. Tá? No Brasil, é a principal causa de morte em pessoas acima de 40 anos. Ainda é a principal causa de morte. A estimativa é que cada 5 segundos no mundo, uma pessoa sofre um AVC. E no Brasil, a cada 2 minutos, uma pessoa sofre AVC. A estimativa é tão alta, para vocês terem noção de como é importante, que a cada 4 pessoas, uma vai ter AVC. A cada 4, uma vai ter AVC. Ou seja, a cada 10, 2,5, que não existe 2,5, né? Entre 2 e 3 pessoas terão um AVC. Vamos dizer que é mais ou menos 30% da população vai apresentar, não é pode apresentar, não é vai apresentar um AVC, tá, gente? Então, assim, é importante a gente prevenir os fatores, né? Então, nas pessoas acometidas, 20 a 30%, elas sofrem uma perda gradual de cognição, de conhecimento e atingem a demência em até 1 ano, né? E aí, quem tem um familiar que teve esses sintomas, sabe quanto é difícil você lidar e adaptar as atividades da vida diária para cuidar dessas pessoas. Em 2021, por conta da Covid-19, também por conta da Covid-19, a gente teve um aumento de casos em pessoas de 20 a 59 anos. Ou seja, são pessoas que não são idosas.
E aí se atribui a Covid, se atribui aos hábitos que foram adquiridos durante a pandemia, de 2020 e 2021 também, né? Ao sedentarismo, à ausência de exercícios, ao aumento da ingestão de álcool, né? Que todo mundo sabe que isso aconteceu, né? Todo mundo passou por esse momento e sabe que isso realmente é uma realidade. Nos hospitais, para quem estava trabalhando, era visivelmente crescente o número, né? O número de ocorrências diárias por conta de AVC e que tiveram Covid recentemente ou que estavam com Covid e apresentaram AVC, né? Então esse número aí foi bem crescente do ano passado para cá. Como eu comentei para vocês, né? Mais de 100 mil brasileiros morrem por ano por conta do AVC, né? 16 milhões de pessoas no mundo são atingidas pelo AVC. 70% das pessoas que tiveram AVC, elas não retornam ao mercado de trabalho, né? 30% das pessoas vão precisar de auxílio para caminhar após o AVC. E 90% das mortes, elas ocorrem após os 50 anos de idade. Alguns sinais e sintomas para a gente reconhecer o AVC. Eu sei que vocês sabem de alguns, mas é sempre bom lembrar, tá? Existe um mnemônico chamado SAMU. Esse mnemônico ele é composto por 4 letrinhas, né? S-A-M-U. E onde o S ele representa o sorriso, né? Você tem que pedir para o paciente sorria. Ele vai sorrir, um sorriso desigual. Um lado sorri, o outro não sorri. Ou então, né, não completa sorriso, então não consegue realmente realizar o sorriso. Abraço. A gente pede para o paciente, levante os braços, tente abraçar. Ele só consegue levantar um braço, não consegue levantar o outro, né? Ou então, levanta os braços, mas não levanta a perna, né? A gente também tem que trabalhar essa questão da perna, tá? Mensagem. Pede para ele se comunicar ou repetir uma frase. Uma frase simples. O gato comeu a ração, por exemplo. E ele não consegue repetir. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. E então você entende que aquela voz está embolada, que ele tem consciência, que ele quer falar às vezes, que ele quer repetir aquela frase e ele não consegue. Então é mais um sinal que a pessoa pode estar passando por um AVC. E como são emergências médicas, que se inicialmente forem tratadas até 4 horas e meia, a depender do tipo de AVC, ele pode ter uma regressão muito grande, ou até 100% do AVC, se for. Eu vou falar isso mais um pouquinho mais na frente, mas eu já vou dando uma adiantada. Existe um método chamado trombólise química. E aí, os pacientes que têm um AVC isquêmico pequeno em determinadas regiões podem fazer uso de algumas medicações, de uma medicação específica, o restauração faz, o pelópida faz, que reverte totalmente esse sinal de AVC. Tá certo, gente? Retira totalmente o trombo de forma química por conta desse medicamento. Tá? Então, assim, é muito importante que seja acionado o serviço do SAMU, ou então o paciente seja encaminhado para uma UPA, ou diretamente ao Hospital da Restauração, que tem porta aberta na emergência clínica para pacientes de AVC, para que sejam tomados esses cuidados, tá bom? Outras situações não é porta aberta, mas para AVC é porta aberta, tá, gente? Então, como métodos de diagnósticos, o que a gente pode falar? Eu vou falar um pouquinho sobre tomografia e ressonância, tá? E o E-Stroke também, que é um software que está sendo bem utilizado para diagnóstico de AVC. Então, a tomografia, ele é o quê? Uma inovação dos nossos exames, que até muito tempo atrás a gente não tinha acesso. Hoje, os hospitais públicos, antigamente só hospitais particulares, hoje os hospitais públicos, eles dominam essa tecnologia. Grande parte dos nossos hospitais aqui no Pernambuco, eles têm pelo menos um tomógrafo, pelo menos no interior, para fazer o diagnóstico inicial. No Restauração, nós contamos com 4 tomógrafos, nós somos a maior rede norte e nordeste de emergência, tá? A primeira rede de urgência e emergência do país fica em São Paulo. Nós somos a segunda rede de maior urgência e emergência, tá certo, gente? Maior número de leitos. Então, contamos com 4 tomógrafos que realizam, que funcionam 24 horas por dia, tá? Nele é possível fazer os exames de tomografia e, preferencialmente, para o AVC, a tomografia axial do crânio, tá?
Porque ele pega o quê? As imagens circulares, existe a tomografia de perfil, face 3D, existem variados tipos, mas a minha escolha para o AVC seria a axial de crânio e a angiotomografia de crânio, tá certo, gente? E aí, como é que a gente vai identificar essas situações? Ó, aqui, essa primeira foi só para mostrar a tomografia axial. Agora, essa de cá, não sei se vocês conseguem ver que aqui, ó, está completo, tem outro ramo de vascularização. Dá para ver direitinho aí? Tem um ramozinho aqui, ó, clarinho. E aqui tem um outro ramozinho de circulação. E aqui não tem, essas duas são a mesma imagem, tá, gente? E aqui não tem, por quê? Porque aqui teve um trombo, aqui está ocluído, teve uma oclusão com trombo. E aí, quando se faz o processo de retirada desse trombo, que pode ser química ou mecanicamente, voltou a ter uma vascularização para o encéfalo nessa parte, tá ok? Conseguem ver direitinho? Sim! Então, gente, eu coloquei apenas aí essa questão aqui da... Pronto, eu coloquei aqui, gente, essa parte da radiação, porque eu acho ela muito interessante. Por quê? Principalmente para quem é da enfermagem, ter muito cuidado quando for encaminhar o paciente para os exames. A taxa de radiação ela é muito alta, quem trabalha na radiologia sabe que é muito alta. As paredes elas têm que ser baritadas, né? Elas têm que ter um revestimento em chumbo, as portas têm que ter um revestimento em chumbo, e usar um aparelhinho, que eu esqueci o nome agora. Dosímetro, justamente o dosímetro, para avaliar a quantidade de radiação que é absorvida, né? Vai ser encaminhado para o FPE, não é isso? Para o FPE, que eles vão avaliar se realmente está dentro do permitido ou não, né? Então, eu sei que nem todos os lugares são baritados, né? Eu sei que tem muita complicação em relação a isso, mas veja a quantidade, e a tomografia ela é uma inovação inquestionável. Ele é um exame imprescindível para a identificação do AVC, TCE, entre outros, tá? Mas, um PC de crânio, né, uma tombo de crânio, ela tem a radiação que equivale a 100 radiografias e corresponde à radiação absorvida no ambiente a 243 dias. Então, veja, uma tomografia ela tem uma quantidade de radiação enorme. Então, o que acontece às vezes na restauração? Que a gente tem lá em cima do trauma uma divisão de médicos, né? Cirurgia geral, traumato, vascular e neurocirurgia. E aí o neurocirurgião pede só ataque de crânio. Aí o cirurgião pede ataque de abdômen, o outro pede a coluna, ossos pélvicos, enfim, o que for. E aí o que acontece? Muitas vezes o paciente entra para fazer o exame e depois tem que retornar para fazer novamente a tomografia imediatamente. Porque não foi visto que tinham tantas, assim, não foi passado pelos outros médicos, então o que a gente tenta fazer? Segurar para fazer tudo de uma vez, né? Até pelo estado clínico do paciente em si, né? A ataque de abdômen ela já equivale a 350 radiografias e a 3 anos de exposição. Está vendo aqui a quantidade de exposição em uma única tomografia? Importante, né? Outro detalhe. Já aconteceu muitas vezes o paciente chegar com o pessoal de fora, principalmente, de UPA, de outros hospitais, para fazer uma tomografia para identificar o AVC, e a paciente está com vários artefatos. Sabe quem já trabalha na área aqui? Não, né? De radiologia? Trabalha, né? Então ele deve ver isso aí, né? Chega com um clipe, chega com um presilha de cabelo, ou a dentadura que tem aquelas chapas metálicas que seguram os dentes aqui, e aí vai para a tomografia. E aí, quando faz a tomografia, vê que tem um artefato. Tem que repetir, tirar o artefato, né? O grão de cabelo, o clipe, a chapa, a dentadura. E, como é que diz? E repetir essa tomografia imediatamente. Veja a quantidade de radiação. Então, assim, para quem é da enfermagem, ter sempre cuidado. Quando o paciente for encaminhado para o exame, verificar se tem a presença desses materiais metálicos para que não precise levar mais radiação. Tá ok, gente? Vamos lá. Mais moderno ainda que a tomografia, nós temos hoje a ressonância, né? A ressonância ela tem radiação ou não? Não tem radiação. Tem radiação não ionizante, muito bem. Tem radiação não ionizante porque ela é por ondas eletromagnéticas, né? Maravilhoso a ressonância. Infelizmente mesmo,
É uma máquina bem cara, nem sei quantos milhões custa um aparelho de ressonância. Mas a gente, por exemplo, num hospital como aquele, que nós temos 900 leitos, aproximadamente 900 leitos, nós só temos uma máquina de ressonância, né? E é um exame que é demorado, enquanto a tomografia demora poucos minutos para serem realizado o exame, a ressonância demora aí 40 minutos, a depender da área que vai ser avaliada, se tiver contraste demora um pouco mais, né? Então, assim, uma inovação, que eu chamo de inovação diagnóstica, porém ainda não é acessível a todo mundo. Se for para o particular, uma tomografia simples deve custar em torno de 300 a 400 reais. Depende do lugar mais barato, viu? E uma ressonância sai em torno de 2.000, 3.000 reais, que é econômica. Pode dizer. Diga aí, pagou a ressonância, foi? Não? Pronto, tá bom. Ou seja, é um exame que ele, para fazer particular, ele é bem inacessível. E dentro do público ele ainda é pouco prevalente, né? Existem poucos aparelhos de ressonância disponíveis nos hospitais públicos ainda, embora eles sejam muito bons, não emitam radiação, mas tem que ter um cuidado. Não sei se vocês já viram, quem não é da radiologia às vezes não observa essas coisas. Depois olhem no YouTube, acidentes metálicos com a ressonância. Né? Vocês vão ver vários vídeos que o tubo ele puxa a cadeira, clipe celular, o que tiver O2, torpedo de O2, é muito interessante. E aí entra a enfermagem novamente, de investigar tudo que tem no ambiente, que possa ser sugado pela máquina. Se o paciente tem alguma coisa que possa ser sugado pela máquina, as próteses de titânio não impedem, né, a ressonância, mas existem outras situações. Alguns outros materiais metálicos, stents, marca-passos, que são proibidos para o paciente para que vai fazer uma ressonância. Ele pode passar mal, pode ter todo um desconforto em realizar esse exame, tá bom? Então, só para mostrar para vocês, é a mesma imagem, né? A inovação aí do mundo das imagens, dos exames de ressonância, vista por quatro sistemas diferentes. Sistemas não. Esses três aqui são ressonância, que é uma tomografia de crédito comum, onde a gente observa aqui, ó, uma área de sangramento, tá? E aqui a gente tem a ressonância. Veja como a primeira ressonância ela já é bem mais nítida a imagem, né? A segunda parte da ressonância, a gente já consegue ter mais uma visualização mais concreta. E esse modo FLAIR, né? De corrigir se eu estiver enganada, que é o mais utilizado para que a gente possa identificar esses sangramentos, esses AVCs. Olha como fica bem claro a imagem, bem nítida, bem destacada, qual é a região que está sendo afetada, certo? Aí eu coloquei novamente, né, tem que ter cuidado com implantes eletrônicos, marca-passo cardíaco, marca-passo cerebral, clipes de aneurisma, stents, pinos, parafusos e placas, tá? Para que não gere desconforto para o paciente, ok? Aqui é a angiorressonância, que é um dos exames mais modernos que a gente tem, também é realizado lá com bastante frequência, né? Mostrando aí todos os vasos. E esse exame identifica perfeitamente quais são os vasos, quais são os ramos que estão obstruídos pelo AVC, ou que estão sendo prejudicados pelos sangramentos, né? É uma imagem bem nítida, facilita muito o diagnóstico, né, e o manuseio do paciente, quando a gente consegue fazer a angiorressonância, tá? E lá se faz frequentemente, 24 horas por dia, o pessoal está trabalhando em cima dessas questões de imagem, tá? Pode tocar? Até que de repente pensar em fazer depois uma residência, uma especialização, eu aconselho fazer. A gente tem na parte de enfermagem. Enfermagem tem uma vaga, se não me engano, em exames e imagens, vai passar por todo esse processo de tomografia, ressonância, hemodinâmica, ultrassom e entre outros, auxiliando nessas partes. Tem também, eu não me recordo na parte de radiologia se tem especialização, mas eu acredito que tem, sempre vejo o pessoal por lá. Uma tecnologia que é usada não é um exame novo, né, mas é um tipo de tecnologia que tem sido utilizada na identificação dos AVCs, é o software chamado E-Stroke, que ele faz assim, ele pega a imagem que foi feita em ressonância ou em tomografias, acho que é ressonância, se não me engano, é em 3D, e colore as áreas danificadas que apresentam AVC ou sangramento, estão vendo aqui, e já fazer um relatório rápido para os médicos
para que isso seja otimizado o tempo. A gente costuma falar no hospital assim, que tempo perdido é cérebro perdido, tá, gente? Então, esse software tecnológico, ele faz isso, ele adianta essas imagens, ele colore esses espaços, para que a gente possa adiantar aí a parte do cuidado do paciente, tá? O que é que eu trouxe para a gente também, né? Aí é o Apple Watch, né? E o sistema sistema da Alexa, né? Vocês já devem ter escutado falar, ou visto alguns memes. Recentemente, o Apple Watch ele salvou um paciente que estava fazendo uso, dependendo muito da programação, não é acessível a todos, mas assim, quem sabe um dia, né? O paciente caiu, teve uma fratura de face, não conseguia se levantar aqui de socorro. Ele tem um sensor, um sistema de identificação de quedas, e aí viu que o paciente estava caído por longo tempo e não apresentou nenhum tipo de resposta e acionou a UTI, ou UTI não, a ambulância, que conseguiu socorrer o paciente e levar para o hospital. Outro paciente também foi uma parada cardíaca, a mesma coisa, caiu por um tempo, ele identificou que o paciente estava em queda, devia ter acontecido algum problema, de acordo com a programação que é colocada, e aí foi chamada a ambulância. Já a Alexa, ela tem sido programada, principalmente para idosos que moram sozinhos, que não conseguem pedir ajuda, ou então que identificam alterações de fala, a fala embolada, ou situações em que não há resposta situações em que não há interação com o indivíduo que esteja na casa, ele vai acionar também o sistema de ambulância, né? É uma inovação? Porque faz com que o socorro chegue mais rapidamente ao local, né? O Alexa ainda está em treinamento, principalmente com idosos que moram sozinhos. A gente tem uma grande prevalência que chega no hospital de idosos que tiveram AVC há 2, 3 dias, né? Então, assim, já é uma situação muito tardia para a gente, de cuidados, né? Já vem trazendo grande prejuízo, porque o idoso estava sozinho, não conseguia pedir ajuda, não teve visita de algum familiar, e assim vai levando, né? Então, com esse sistema, ele permite alguma inovação na questão do socorro, na solicitação do socorro, tá? Os tratamentos disponíveis, eu vou falar bem rapidinho para vocês, que são interessantes. O tratamento clínico, ele é basicamente o controle da pressão arterial e dos sinais vitais. Geralmente, o paciente com AVC, ele apresenta uma pressão inicial muito alta, né? E aí, essa pressão não deve ser reduzida até chegar ao hospital, né, para uma avaliação. A avaliação do nível de consciência com a escala de coma de Glasgow, ela deve ser realizada, né? E se o paciente tiver com a escala muito rebaixada, como a gente fala, né? Que tiver com o Glasgow abaixo de 8, a indicação é que o paciente esteja intubado, tá certo, gente? E aí pode ser feita também a trombólise química, que eu vou comentar com vocês. Já na parte cirúrgica, a gente tem que o paciente tem que passar primeiro pela avaliação da neurocirurgia. Se for um volume de sangue, né, no AVC hemorrágico, em torno de 30 ml e maior de 3 centímetros, é indicada a cirurgia, tá certo? Podem ser feitas a colocação de drenos, a craniotomia descompressiva e a trombólise mecânica, que hoje está disponível para o SUS. Tá? Desde o ano passado, a trombólise mecânica passou a ser incluída no rol de ações do SUS. Tá? Então, a trombólise química, que é o que eu tenho comentado com vocês, que eu trabalhei há alguns anos nessa parte de trombólise, ele usa esse medicamento, que é o Aquilise, certo? Para pacientes cardíacos, para paciente com infarto, a gente usa o Metalise, então já conhece, já trabalhou nessa parte. O Aquilise só tem essa medicação disponível, infelizmente, é uma medicação bem cara, um custo bem alto. Essa medicação são os 2 frasquinhos, né? A medicação e o diluente. Eles custam em torno de R$16 mil. E cada paciente, ele geralmente, o paciente acima de 50 quilos, ele faz 2 frascos no mínimo, podem fazer até 3 frascos. Então, se você calcular aí, sai em torno de algo acima, aí, perto dos R$35 mil, tá? Para o SUS. Se for no particular, esse valor vai chegar perto dos R$70 mil a R$100 mil, tá certo? Português, Santa Joana. A gente, inclusive, tem pessoas que têm plano de saúde, mas que não cobrem algumas eventualidades como essa, que vão para o particular e do particular eles voltam para a restauração porque o custo é muito alto.
né? Mas o SUS ele cobre gratuitamente, tá, gente? Então, são usados, não são para todos os casos, se fosse seria excelente, seria maravilhoso, mas são para os casos em que o AVC ele é pequeno, em que ele é de um trombo único, tá? Não são vários trombos encontrados, e que ele toma até 30% do hemisfério, certo, gente? Aí pode ser indicado, o neurologista vai olhar, vai avaliar qual é a artéria que está sendo bloqueada, se vale a pena usar a medicação ou não. Por quê? Porque essa medicação transforma basicamente o sangue em água. E em 1 hora, seu sangue fica totalmente sem coagulação, para poder fazer aquela retirada, aquela diluição do trombo. Então ele corre um grande risco de sangramentos também. Tá? Em geral, nós temos muito sucesso com essa medicação. O paciente chega com AVC, a gente tem um tempo cronometrado de aproximadamente 15 minutos entre o primeiro atendimento, realização da tomografia e o manuseio do paciente para a sala. E aí a gente faz a administração do medicamento, que ela dura em torno de 1 hora, tá? Esse medicamento tem que correr durante 1 hora. Se passou 1 hora e não desceu toda a medicação, por algum problema de acesso, por algum outro tipo de situação, a gente não faz mais a medicação. O paciente convulsionou, começou a vomitar durante o processo da medicação, ele é parado e ele não é continuado, tá? Os que têm o processo todo completo, né, ele está todo monitorizado também, né, gente? Tem todo um monitor para o paciente, para avaliar como é que está, se tem alguma arritmia, se a pressão está ok. Ele tem grande chance de sucesso de sair totalmente como se não tivesse tido nada, ok? E mesmo assim tem benefícios até 3 meses, se vier uma nova formação de trombo, ele geralmente tem um benefício a longo prazo para esses pacientes, tá? Então, tem que ser avaliado corretamente, né? Até por conta do horário. Só pode ser feita essa medicação quando o paciente teve o AVC, ele teve o AVC, vamos dizer, 3 horas da tarde. Então, no máximo, até 4h30, até 7h30 da noite, vamos dizer assim, o paciente pode fazer essa medicação. Passando disso, as áreas de isquemia, elas não têm mais retorno, já é um retorno irreversível, então já não é mais indicado. 50% dos AVCs, infelizmente, eles acontecem quando o idoso está dormindo. A pessoa acordou, muitas vezes o relato é esse. Acordou, vai levantar da cama e cai, da cama mesmo, então não consegue levantar da cama, né? Porque durante o sono, de forma que nem se percebeu, a pessoa teve um AVC, está com déficit de força, sem conseguir falar, entendeu? E aí a gente não tem a precisão do horário que aconteceu o AVC, pode ter sido em qualquer momento da noite. Né? Agora, se a paciente levantou, fez as atividades normais e só depois apresentou uma queda ou um AVC, aí sim a gente tem como mensurar o horário e ver se está nessa faixa de 4h30, tá certo, gente? Tem que estar monitorizado, eu falei do alto custo, belezinha. Aqui no Restauração a gente tem referência da aplicação desse medicamento. No Pelotas da Silveira também esse medicamento é feito de forma gratuita, tá certo, gente? Então, assim, como eu falei, vou repetir para vocês. Tem algum conhecido com AVC, tá? É uma suspeita de AVC na rua, liga e encaminha, ou então encaminha diretamente para a restauração, para a emergência clínica, tá certo? Para uma avaliação. Tempo é vida. Se você conseguir reverter um AVC, gente, é uma situação assim, muito maravilhosa você conseguir reverter um AVC de alguém, tá? Mais um pouquinho no tratamento cirúrgico, para a gente ter uma noção, certo? O neurocirurgião ele vai avaliar se vai ser necessário ou não, de acordo com a área, com o nível de consciência do paciente, com o volume de sangue atingido, certo? Uma das opções que são feitas é que a gente tem a calota craniana rígida, ela não se expande, a não ser que ela tenha fratura. Então, quando tem um evento dentro da cabeça, né, no nosso cérebro, o que acontece? Quando a gente leva uma pancada em alguma parte do corpo, a gente tem um edema, né? Incha, tem um aumento daquela região. No cérebro da mesma forma. Ele também tende a aumentar de tamanho, ele tende a ter um edema cerebral. E aí, se não tiver para onde expandir, ele começa a fazer o que a gente chama de herniações. E o aumento da pressão intracraniana pode levar facilmente o paciente à morte. A parte óssea, a gente pode identificar aqui também nessa outra imagem. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui é o osso, né? Essa parte branca externa é crânio. E aqui a gente tem uma descontinuidade, estão vendo? Essa parte de cá lateral, ó, ela está sendo osso, né? Justamente porque para o edema não
causar uma hipertensão craniana fatal no paciente, é retirado. Já vou finalizar, tá? Essa parte do osso, então, ela é preservada dentro do abdômen, estão vendo essa imagem aqui, ok? Para que ela possa ser reimplantada novamente quando a situação de hipertensão, entre outros, for cessada, tá? Depois de um tempo, ele pode ser reimplantada essa parte que foi tirada novamente. Uma cirurgia plástica, tá? Brevemente eu vou falar sobre o DVE, que ele é um dreno que é colocado também para retirar a quantidade de líquidos que fiquem em excesso, causando hipertensão intracraniana. Não somente a abertura, como também pode ser feita a instalação de drenos ventriculares, de preferência quando está um excesso de líquido, certo, gente? E aí a gente vê que o paciente, ó, que tem uma neurocirurgia e tem um dreno, estão vendo aqui, ó, onde eu estou mostrando, esse dreno chama-se DVE,
Boa tarde, professora. Eu queria perguntar para a senhora se existe alguma faixa etária onde o risco de AVC ele é letal ou que ele causa mais sequela no paciente. Acima de 60 anos. Deixa eu fazer a outra dele, vai lá. Eu falo aqui? E a outra, rapidinho, são duas. A outra é se ele não vai ser isquêmico e o ser reumático, qual dos dois tem mais chance de o paciente escapar, por sequelas, ou não se letal? A maior chance do paciente ter sequelas, a faixa etária acima de 60 anos de idade, mas já tem que mudar logo Ele falou o quê? Deixa eu guardar. com a AVC, geralmente, com classes maiores. E vascularia. Será que o pessoal de casa está escutando? Ele tem uma maior probabilidade de ter sequelas, né? O AVC normal. Então já ficou o pessoal de casa. E aquele aparelho? Para baixar a música. Tem que ficar ali. Tem que ser coágulos. Já a isquemia está ausente a oxigenação, mas não tem uma coisa ali. Ele é irreversível ou tem jeito? Ele pode, tem que ser rápido, ele pode ser irreversível, assim, dependendo do local, da quantidade. Ele, geralmente, ele não é totalmente irreversível, não. As áreas danificadas, a partir do momento que teve dano, as áreas próximas ao redor, elas costumam ter uma danificação. Agora, ela pode não ser uma sequela grande ou não. Tem até uma cantora que teve uma versão hemorrágica, recentemente, ele no Lovato, não sei se vocês conhecem, não foi? E ela ficou basicamente sequela de uma atividade já diária, mas isso também envolve custos, né, acessibilidade ao tratamento, a limitação física motora, né? Depende muito do tamanho do AVC. Só mais uma pergunta, rapidinho. No caso do tratamento, no caso elétrico, a gente faria? O AVC hemorrágico, sim. Tanto que o pessoal já verifica que o AVC hemorrágico dá para uma vital e tem situações que só vêm tratamento com a própria cirúrgica, tá certo? Obrigada. Nada. Só mais uma pergunta. Tem mais uma pergunta? Ok. Enquanto, no caso, se o som demora para chegar, seria melhor levar o paciente num carro normal ou normalmente? Eu recomendo não esperar, às vezes, para botar a UPA, quem já precisou de UPA não sabe que é uma memória muito grande, né? Ou policlínica, e o pessoal não tem tanto lance disponível para levar o paciente para o hospital, né? Porque o pessoal da UPA e policlínica só leva o paciente na ambulância. E aí o que acontece? Esse paciente, ele perde tempo aguardando esse transporte. Muitas vezes, se o paciente não tiver dificuldade respiratória importante, tá, gente? Leva o paciente diretamente para o hospital, tá certo? Prontinho. Mais alguma pergunta? Para agora ou para esse paciente? Não? Pronto, ok. Agora sim. Agora sim, né? Que bom, né, pessoal? Essa tarde de conhecimentos aqui, né? Muitas dúvidas que surgem a partir desse tema, que é muito importante no nosso dia a dia. E aí eu gostaria, em nome da Unibra, em nome do Núcleo de Enfermagem e de Radiologia, agradecer, né, a Amanda, né, por essa tarde muito rica de aprendizado, né? Muito obrigado. Então, eu gostaria